Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente trazer algumas atualizações importantes aí do São Paulo, que vai enfrentar o Goiás nesta terça-feira às 8 horas no estádio do Morumbi. É o primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo que está em busca aí do seu título, do seu segundo título, do seu bicampeonato. E aí a gente vai falar sobre a escalação, o que o Zubeldia prepara para esse confronto. E obviamente também vamos tratar de mercado da bola. Alguns nomes de laterais esquerdos já começam a surgir nos bastidores do São Paulo. O que temos de Everson, o que temos de Ricardo Mangas e também das desistências, né? No caso, a desistência do Maurício Lemos e também essa situação do Paul Fernandes lá do Boca Juniors, tá? Pra gente começar, vamos falar sobre a escalação do São Paulo. O Zubeldia vai contar com força máxima para o confronto, então ele não terá nenhum problema. O Lucas, que acabou ficando de fora do confronto contra o Fortaleza por conta de estar suspenso, ele recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Botafogo, não viajou, está descansado para enfrentar o Goiás e ele retorna. Então o São Paulo vai ter força máxima. O Zubeldia já poupou alguns atletas no confronto contra o Fortaleza, então ele vai para essa partida com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha e Luciano, Lucas Moura, Ferreira e Caleri. Esse é o time do São Paulo que vai tentar abrir uma boa vantagem, né, contra o Goiás. O primeiro jogo é no estádio do Morumbi. O São Paulo vai decidir lá em Goiânia, então é importante levar pelo menos um bom resultado, um 2, um 3 ou até mais 4, 5-0 para esse confronto, porque realmente o São Paulo vai precisar ter uma boa vantagem. O Goiás, das últimas 9 partidas, ganhou apenas 2, não vive o seu melhor momento na Série B, vem para São Paulo com 4 desfalques dos seus titulares, então o São Paulo tem aí a sua obrigação de fazer a sua parte neste confronto. Agora vamos falar de mercado da bola. O São Paulo, né, começando ali, agitando o mercado, começou ali com a contratação do Marcos Antônio, ele que já foi anunciado, inclusive na segunda-feira já apareceu no bid. A tendência, inclusive, é que ele seja relacionado para o confronto contra o Goiás. A expectativa é dele começar ali no banco de reservas e ser opção pela primeira vez do técnico Luiz Zubeldia para o confronto da Copa do Brasil, e aí também já poderá ser escalado no Campeonato Brasileiro. São Paulo começa as suas movimentações. A gente já sabe que além do Marcos Antônio, o São Paulo quer mais um meio-campista, mais um volante para agregar nesse time, né? Depois da saída do Alisson. O Marcos Antônio chega porque o São Paulo já estava buscando um volante no mercado, então sem o Alisson o clube precisa de mais um. O São Paulo também busca um zagueiro para ser uma quarta opção hoje no sistema defensivo, a opção que era o Diego Costa, que foi vendido para o Krasnodar, então é um nome que o São Paulo vai buscar no mercado, e também a lateral esquerda, que é algo que o São Paulo já procura desde o início do ano. Vamos falar sobre laterais esquerdos. Vamos começar sobre o Everson, que foi um nome muito cotado, muito cogitado aí na segunda-feira. Informação lá do Thiago Martins do Goal, que trouxe que o São Paulo avaliava a situação, que ele tinha sido oferecido ao São Paulo, e é engraçado porque o Everson, inclusive, ele é meio de Cotia, né? Ele foi revelado nas categorias de base do São Paulo, frequentou todas as seleções de base na seleção brasileira, tinha muita expectativa do Everson assumir a lateral esquerda do São Paulo. Inclusive, na base ele era bem mais promissor do que o Wellington, por exemplo, que era um jogador que também já na base já se falava bastante. Ele acabou sendo negociado por 2 milhões com o Bragantino, passou pela equipe de Bragança Paulista de 2020 a 2022 e aí foi embarcar para o futebol europeu. Atualmente, com 24 anos, ele está lá no Arouca. Pelo que eu pude entender da situação, foi um nome levado para a diretoria do São Paulo. O São Paulo recebe frequentemente nomes. Quando o São Paulo ele deixa claro no mercado que está em busca de tal posição, vários empresários começam a sugerir os seus atletas, os seus agentes, alguns intermediários também entram em contato. O que você está procurando? A gente vai buscar, e aí tentam ali alguns acordos. O nome do Everson foi um desses oferecidos ao São Paulo, melhor dizendo. O São Paulo, em um primeiro momento, não vai dar avanço a essa negociação. O São Paulo entende que o Everson é promissor, é meio de Cotia, tem todo o carinho, mas o São Paulo está buscando outros nomes no mercado. Não será o Everson, pelo menos neste momento, tá? O outro lateral esquerdo que ficou forte foi o Bruno Andrade, do UOL, inclusive, que trouxe essa informação, do Ricardo Mangas. Ele tem 26 anos,
ele foi oferecido através dos empresários do André Silva, né? O São Paulo tem estreitado relações com alguns empresários, o Paulo Pitobeira, por exemplo, na questão do Thiago Mendes, e aí também o empresário do André Silva, que ajudou toda a negociação com o Vitória de Guimarães lá no início do ano, ele ofereceu esse jogador ao São Paulo, né? Como eu disse, quando o São Paulo abertamente fala que quer uma posição, automaticamente os empresários começam a dar opções ao São Paulo. Esse nome foi oferecido, o São Paulo ficou de analisar. É o nome que o São Paulo deixou ali de stand-by. Neste momento não houve evolução. Diferente do Everson, a gente não consegue descartar nesse momento, porque é um nome que o São Paulo achou interessante, deixou ali meio que de stand-by, vai ver outras opções no mercado, enquanto o scout e outras pessoas começam a ver mais lances, mais situações desse Mangas, mas nesse momento o São Paulo ainda não evoluiu para nenhuma tratativa ou algo do tipo. Inclusive, esse mesmo lateral foi oferecido ao Corinthians também, só que o Corinthians, pelo que eu vi da mídia que cobre o Corinthians não vai buscar um lateral esquerdo no mercado, então por isso que também não avançou nessas tratativas. Por enquanto, o Mangás é um nome que foi sugerido, que o São Paulo ficou de avaliar, que não descarta, mas que neste momento vai procurar outras opções no mercado, tá? Sobre Alexandro, a gente já tem falado há um bom tempo, né? A gente chega até a ser repetitivo, mas essa segunda-feira, se eu não me engano, na segunda ou no final de semana, voltou-se a falar do Alexandro. E mais uma vez, né? A gente já tem falado aqui incessantemente. O Alexandro, São Paulo não está esperando o Alexandro não é plano A, o São Paulo não está, vamos esperar o Alexandro e vamos buscar outros. O Alexandro está ali de stand-by, o São Paulo vai procurar outros nomes no mercado, e aí se caso o Alexandro futuramente, lá no final de agosto, querer voltar, o São Paulo também vai abrir negociações mesmo contratando outro lateral esquerdo. Então o São Paulo, há pelo menos já um mês que o São Paulo não tem o Alexandro como prioridade no mercado para lateral esquerdo. O São Paulo já está vasculhando outros nomes há um bom tempo, porque já entendeu ali que não dá para ficar esperando a boa vontade do Alexandro, tem um maior respeito pelo lateral, as portas continuam abertas, mas o São Paulo entendeu que não está sendo tratado como prioridade nesse momento, então vai buscar outros nomes, e aí quando o Alexandro chegar e falar, vou voltar para o Brasil, e a prioridade é o São Paulo vai começar a abrir negociações e quem sabe contratar o lateral esquerdo que está livre no mercado, tá bom? Acho que a gente passou a régua um pouquinho aí nos laterais esquerdos, né? O São Paulo ainda não fechou um nome no mercado, mas agora vamos falar de Maurício Lemos. E é importante trazer porque até pra gente que tá ali no meio, que tá tentando conversar com as pessoas, ficou meio que complexo essa situação. E aí, quando fica complexo, cada um tem as suas apurações, tem as suas fontes. O que eu consegui é que o São Paulo teve um acerto com o Galo e teve um acerto com o Maurício Lemos. O Maurício Lemos já recebeu um valor X no São Paulo, inclusive era um valor menor do que ele receberia no Atlético, e já tinha um acerto com o Galo também por um empréstimo. No primeiro momento ia ser um empréstimo de 5 meses, passou para 12 meses, e aí um empréstimo sem opção de compra, inclusive, tá? Nem sem obrigação de compra, teria uma opção de compra, caso o São Paulo quisesse ficar com o lateral em definitivo depois desse vínculo. E aí faltava alguns detalhes do Maurício Lemos com o Galo. E aí o Atlético Mineiro, na apuração que eu tive, alega que não tem nenhuma pendência financeira com o atleta. E sim, era uma questão de que ele gostaria que o Atlético complementasse um pouco esse salário que ele receberia no São Paulo, que fosse um salário meio que dividido. O São Paulo assumiria ali os vencimentos, só que ele gostaria de receber um pouco mais por estar trocando de clube, e aí não houve esse acerto financeiro, essa pendência com o Atlético Mineiro, e por isso que o negócio acabou melando, porque o São Paulo ficou ali mais de uma semana com o acerto. O São Paulo, a verdade é que o São Paulo ficou meio que de saco cheio e falou, quer saber? Não tem mais acordo, deixa pra lá, obrigado por tudo, obrigado pela atenção, mas eu vou buscar um plano B no mercado, e agora o São Paulo vai em busca de um novo zagueiro, tá? E sobre o Paul Fernandes, eu trouxe com exclusividade algumas informações em relação ao Paul Fernandes, inclusive da oferta de 200 milhões de dólares, a gente deu com exclusividade.
o São Paulo fez uma oferta ao Boca Juniors de $200 mil para contar com o jogador de imediato. O São Paulo já tem apalavrado um acerto verbal, não é um acerto no papel. Por exemplo, o Wellington e o Juan assinaram um pré-contrato para ir para o Southampton. O Paul Fernandes ainda não assinou um pré-contrato com o São Paulo, é um acerto verbal, né? As partes entraram em um acordo. E aí o São Paulo tem esse acordo com o Paul Fernandes, falou, ó, vamos tentar a liberação com o Boca Juniors, ofereceu $200 mil ao clube argentino, que negou veementemente e afirmou, inclusive, que pretende permanecer com o Paul Fernandes até o fim do contrato. O argentino recusou uma proposta de renovação com o Boca Juniors justamente porque já falou que tem um acordo com o São Paulo para ser jogador do Tricolor Paulista até janeiro de 2025. É cravado? É 100% que ele vai ser jogador de São Paulo em 2025? Não, porque não está assinado, mas que tem um acerto verbal, tem, e aí vai depender até das partes, né? Se o Paul Fernandes mudar de ideia e quiser renovar com o Boca Juniors, se o São Paulo mudar de ideia e não quiser contratar o jogador, e aí fica mais ou menos essa situação. O acerto verbal tem, e aí o São Paulo tentou a liberação, só que o Boca afirmou que não vai negociar o seu atleta. Inclusive tem muito a ver por conta do Galopo. O São Paulo foi irredutível em relação às condições de pagamento. O Boca Juniors queria fazer grandes parcelas para pagar o Galopo, não deu tantas garantias bancárias assim o suficiente para que o São Paulo falasse, não, realmente vamos fechar acordo. O Rosário Central aparece com uma proposta financeira melhor ao São Paulo pelo Galopo, apesar do Galopo preferir jogar no Boca Juniors, porque outra informação que a gente trouxe com exclusividade, que o Riquelme ligou para o Galopo e conseguiu convencer o atleta a ir para o Boca Juniors. No primeiro momento ele gostaria de ir para a Itália, que é o grande sonho dele, né? Ele gostaria de jogar no futebol italiano e morar na Itália. Porém, ali agora ficou meio que esse imbróglio, e aí o Boca Juniors entendeu que já que não vai ter o Galopo, já que o São Paulo não vai facilitar nas tratativas, ele também entende que esses 200 mil não vai fazer muita diferença para ele, então ele vai preferir ficar com o Paul Fernandes até o término do contrato. Beleza? Então é um nome que o São Paulo tem um acordo, mas que dificilmente deve chegar nesse momento, a não ser que o São Paulo tenha uma reviravolta aí no mercado e consiga projetar ou mostrar ao Boca Juniors que tem condições de fazer uma oferta maior. Mas nesse momento a tendência é do Paul Fernandes não chegar, que ele realmente tem esse acordo aí para janeiro, mas que nesse momento não deve ser contratado, a não ser que o Zubeldia também faça sua pressão, enfim, a diretoria se movimente. Mas o São Paulo vai dar uma recuada em relação ao Paul Fernandes e também o Boca Juniors deu uma recuada em relação ao Galopo. Hoje, só o Rosário Central que realmente tem conversas para levar o argentino embora do Tricolor Paulista. Inclusive, não houve ainda uma proposta oficial, a segunda proposta oficial do Rosário. Tá? O Rosário ainda não fez uma proposta ao Galopo. As conversas rolam, inclusive há uma sinalização de que o Rosário vai aumentar a oferta inicial, que foi de 19 milhões, por 50% dos direitos do argentino, mas neste momento ficou apenas nas palavras, ficou apenas no verbal, ainda não houve o papel timbrado chegando na mesa do presidente Júlio Casares com essa nova oferta do Rosário Central. Beleza? Espero que tenha ficado claro todas essas situações. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, a qualquer momento a gente traz mais informações do São Paulo. Hoje tem São Paulo e Goiás, eu estarei lá no estádio do Morumbis e aí quero saber também a sua opinião, o seu palpite para esse confronto e a sua expectativa para mais um confronto decisivo de mata-mata na Copa do Brasil. Até a próxima, tchau!